Terminamos um primeiro momento, agora a gente vai entrar na parte de fluxo de processo licitatório. A gente viu as conceituações mais novas da nova lei, que impactam nessa correlação de realização do procedimento de contratação, especialmente o pregão. Opa, falha minha. Agora a gente vai ver fluxo. O primeiro momento de fluxo que a gente viu foi o da necessidade. Que é antes, inclusive, deste momento que gera a justificativa. Desta justificativa pode ser que venha uma requisição de contratação. Isso é a montagem de fluxo de licitação. Quem daqui tem esse fluxo bem estabelecido na sua entidade? Isso é extremamente importante, não somente para estabelecer uma correlação de passos, mas para que a gente consiga divulgar aos demais colegas quais são as suas incumbências, quais são as incumbências do setor de licitação, e aí a gente conseguir em cada uma dessas caixinhas construir a melhor forma de realizar toda a tramitação, para que ela inicie, prossiga e finalize do melhor jeito. Isso a gente chama na parte de fiscalização de ato administrativo de prevenção, concomitência e subsequência. Prevenção é o planejamento, concomitância é a duração do procedimento de licitação e a execução da atividade, e subsequência é quando tem alguma coisa errada e a gente tem que fazer uma fiscalização e controle. No controle pode ser que haja punição. Alguém aqui já atuou em controle interno? É a base do sistema de controle interno, né? E aí aqui a gente tem uma sugestão de passo a passo. Essas caixinhas são importantes porque para cada uma dessas caixinhas a gente vai seguir alguns princípios que dá um trabalho no começo, é tipo a pré-qualificação, né? Pá, tu tem que ralar um monte para ter, depois tu tem uma certa folga nas atividades. Mas, por exemplo, daqui da necessidade a gente pode construir modelos de descrição da necessidade. Então a gente pode ter modelos aqui para que os setores que têm o interesse de descrever a sua necessidade, mesmo que não tenha experiência na licitação, o setor de licitação tem esses modelos, divulga para todos, chancela por portaria. Fácil. Portaria, artigo 1. Esta portaria deverá ser realizada por todos os órgãos da nossa entidade. Artigo 2. Em anexo segue os modelos mínimos para descrição da necessidade e da justificativa. Pega ali a descrição do ETP, do termo de referência, pronto, é o modelo. Se chegar sem esta informação e for uma informação imprescindível, retorna para o órgão solicitante. Não tem muito mistério. É uma portaria de uma página e os modelos ali atrás. Cada um tem que mandar completo, não mandou completo, devolve e acabou. Por quê? Está na portaria. O que é uma portaria? É uma forma legislativa. Se a gente for pegar o artigo 37, princípio da legalidade, o setor de licitação tem que obedecer, mas o pedido tem que obedecer isso. Se eles não descreverem bem a necessidade com uma justificativa interligada ao interesse público, nem tem que fazer licitação, né? Então devolve-se. Se não vier com orçamento, que não vem, né, com orçamento. Se não vier com a quantidade, e não é incomum vir um pedido, eu quero 100. Aí tá, beleza, estou fazendo, o edital está quase publicado, eu quero mais 50. Puta, e agora? Aí o orçamento que ele fez foi em cima de 100, vai ter que atualizar o orçamento para 150. Aí a pessoa pede, não, lança com orçamento de 100, é só botar 50 a mais, divide, não pode. E eu sei que isso muitas vezes pode ter vamos agilizar o negócio, não pode. O orçamento tem que ser condizente com quantidade, qualidade, etc. Então tem toda uma problemática de construção do fluxo, porque o fluxo de uma contratação não é o fluxo do setor de licitação. O fluxo do setor de licitação chegou na mão do pregoeiro e da equipe dele, o que eles vão fazer? Vão revisar, vão construir o edital, vão publicar, vão mandar para o diário oficial. Isso é o fluxo do setor de licitação. Na verdade, é o fluxo do pregoeiro com a sua equipe. O fluxo do setor de licitação está aqui e o fluxo da contratação está aqui. O fluxo da contratação é a constituição, a percepção da necessidade,
que vai chegar no setor de licitação, que vai chegar na mão do pregoeiro, da pregoeira. Então são coisas diferentes. E para cada situação aqui tem uma responsabilidade diferente. Se eu disser que eu quero aqui, na justificativa, que as cadeiras sejam amarelas, é o pregoeiro responsável pela cor amarela? Não. Se eu quiser 100 e depois um promotor de justiça questionar dizendo, mas vocês só têm 50 alunos, para que 100? Tem projeção de ampliação do colégio? Pois agora, como é que eu vou falar para o doutor, para a doutora? Não sei. Achei que 100 era um número bom, redondinho, né? 100. É melhor uma nota de 100 do que de 50, né, de repente. Mas não cai para vocês. Requerimento de contratação. A pessoa que fez isso solicita. Tem uma autorização. Vamos resumir, né? Que é do ordenador de despesa. O ordenador de despesa pode ser numa prefeitura o prefeito. Dependendo da delegação de funções, pode ser um secretário. Digamos que seja o prefeito. Prefeita. Vai mandar para quem? O secretário da pasta. O secretário da pasta que pode fazer a licitação. Porque aqui pode ser, sei lá, a educação, né? Aí pediu para o prefeito mandou, sei lá, o setor de licitação fica na Secretaria de Administração. É comum, vamos supor que fica lá. Secretário de Administração, faça de acordo com o solicitado. De acordo com a constatação e a solicitação. Aí o setor de licitação está aqui. O setor de licitação está aqui. Dentro do setor de licitação, tem a comissão de contratação, que não, pela nova lei não vai ser comissão de licitação, tem o pregoeiro. Geralmente no setor de licitação, a diretoria que vai definir. Agora, eu acho que vai ser pregão ou, sei lá, uma concorrência. Não sei. Pode ser serviço de engenharia. Eu acho que é serviço de engenharia comum. Pum, pregão. Eu acho que pelo parecer da engenharia da prefeitura é serviço especial de engenharia. Pum, concorrência. Vai para a comissão de contratação que tem hoje a presidência da comissão, né, de licitação. Então são coisas totalmente diferentes. Olha que interessante construir o fluxo. Porque aqui, por exemplo, se esta pessoa escolher pregão, vem para cá. E a responsabilidade vem para cá, não recai aqui. Se vier para cá, não recai aqui. Olha que divisão interessante de fluxo. Freitas, mas a minha instituição é uma Câmara de Vereadores. Tem 2,5 pessoas lá para fazer a licitação. Porque tem 2 efetivas permanentes e tem um que está ali e de vez em quando não está. E aí pode ser que dê um problema. Às vezes tem o diretor da Câmara, tem a contador, e é só. Acabou. Eu sei que tem essas problemáticas. Nesses momentos a gente dá uma avaliada, uma reavaliada e geralmente tem uma certa tolerância das entidades de controle sobre essa situação. Mas também justifica que a gente tenha a possibilidade de solicitar para o próprio gestor, que é o ordenador de despesa, numa Câmara de Vereadores, por exemplo, presidente da Câmara, que faça uma licitação para contratar mais pessoas, né? Haja vista toda essa complexidade de atuação. Aqui a gente tem um passo a passo, né? Ele é só uma sugestão. A realidade dos senhores é que vai permitir a escolha dos melhores passos. E para cada passo desse, uma regra. Uma portaria, uma resolução, um modelo. Prazo. Pode ser que tenha um prazo. O prazo ele pode ser diferente. Por exemplo, se eu sou o responsável pelo almoxarifado na área da saúde, é o setor de licitação que acompanha a quantidade de medicamentos? É o cara do almoxarifado. Digamos que tem um medicamento lá que o consumo dele é de 100 unidades por mês, ou seja, 1.200 no ano. Chegamos no mês 7 e já foi consumido 1.000. Ou seja, a probabilidade
de chegar até dezembro com ausência de produto, não ter zero no estoque, é grande. O que ele tem que fazer? O chamado gatilho de prazo. Antes de chegar num mínimo tolerável, por conta da quantidade de tempo para fazer o procedimento de licitação, esta pessoa tem que pedir a contratação. É difícil isso ter, mas não dá para pedir acabou, faz um pregãozinho e está resolvido em 30 dias. Alguém morre em 30 dias. Na teoria é assim, mas na prática acabou. Eu tive um monte de problema com isso. E um monte. A gente vai fazer uma dinâmica, mas uma dinâmica agora direto, né? Eu só quero que vocês imaginem o jeito de construir esta linha, tá? Dentro da instituição de vocês. Obviamente que leva em consideração o conhecimento dos outros colegas, a vontade dos outros colegas de participar e ajudar, dificuldades específicas de infraestrutura, às vezes um colega não tem um computador, divide computador, eu sei que tem um monte de coisa. Depende, não é um sonho, né? Às vezes eu brinco que a lei de licitação ela é construída para a União, né? Porque a União tem... Vocês já entraram tipo no MPF, na CGU e tal, puta, é outro mundo, é tipo Estados Unidos, assim, Inglaterra. Agora, os municípios têm uma realidade que não comporta muito dessas complexidades. Só que cabe a nós, né, fazermos todo o possível para atingirmos essas metas, né? Uma delas é planejamento, né? Sugiro que vocês coloquem, já vão colocando assim, mesmo que a gente dê continuidade na aula, aos passos, né? E pode ser que determinados fluxos, de acordo com determinados objetos, eles mudem. Vamos pensar aqui, ó. Se a gente tem que fazer orçamento para lançar a licitação, uma pedra, né? Um sapato. Quem é que faz o orçamento? O setor de licitação faz. Eu sei que muitas vezes faz. Mas quem é que entende de um orçamento para determinar se ele está certo ou está errado? A princípio, quem pediu, né? Mas eu quero que você, bom funcionário, que nem sempre quem pede é o bom funcionário. Geralmente os bons funcionários estão nessas buchas. Eu quero que tu faça porque tu é mais organizado. Porque a pessoa que pediu, eu não consigo tirar ela, tem outros componentes ali. Aí tu faz. Só que tomem cuidado se vocês escolherem fazer o orçamento. Porque se você chegar aqui, e aí chegou na mão do pregoeiro, a pessoa pensar assim, beleza, vou fazer o orçamento. Eu mando para os fornecedores devolvem o preço. Então, fornecedor, orçamento. O que vocês fazem? Publicam o edital direto? Manda para a autoridade, que foi ordenadora de despesa, para ela dar o ok. Pode ser que ela diga, não, eu dei o ok, mas é essa cara que fez a requisição que sabe daquele objeto. Deu ok, volta para o pregoeiro. Porque daí vocês fogem. Deixa eu pegar vou sair um pouco do enquadramento para pegar um copinho d'água. Vocês fogem desta responsabilidade de situações que não devem ficar com vocês. Porque daí, mesmo que vocês façam um orçamento, e alguns setores são organizados a ponto de conseguir fazer esse orçamento, ele teve a chancela de quem tem a competência de analisar essa situação. Qual é o problema? O problema é que quando num processo de licitação vocês entram na sequência do ato, se alguém aqui no final questionar, pode ser uma representação no Tribunal de Contas, por exemplo. Pode ser uma denúncia, uma representação para o MP. O MP chama todo mundo. Digamos que alguém diga, foi superfaturado. Vocês acham que só vai ser chamado essa pessoa aqui? Vocês vêm também porque vocês fizeram o orçamento. E aí vocês têm que explicar. Por isso que o melhor é vocês terem um regramento por portaria, resolução e etc.,
que dê essa guarida. A gente vai falar sobre esse regramento ainda no nosso curso, por conta da instrução normativa do governo federal sobre essas temáticas. Opa! Por favor. No meu caso, esse ordenador primário. Essa situação do orçamento ele tem que sair lá da secretaria, né? Ele tem que ser feito lá na secretaria e tal, porque senão, assim, eu, gestor, como que eu vou ter um conhecimento, ou vou ter uma base para mim dizer, ó, isso aqui, esse orçamento que está certo, está correto. Então, assim, resguarda o pregoeiro, mas o ordenador bota o dedo na reta também. Mas o dele sempre vai estar. Eu já fui ordenador, sempre vai estar. Mas ele vai dar um ok ali se ele não teve, se ele não tem um conhecimento técnico para aquilo. Então, Isso aí. O que é o nosso caso? No caso da nossa prefeitura, tem que acontecer lá na secretaria, que é quem vai fazer o orçamento e vai encaminhar para o pregoeiro, né, para quem vai... Quem está pedindo, né? Vamos dizer assim, o preço mediano e tal, né? E os orçamentos, Isso aí. desencadear o processo. Isso aí. Qual que é a função do senhor? Eu sou prefeito. Tá. Qual que é a cidade? Bela Vista do Toro. Beleza. Qual é a peculiaridade? Essa separação do fluxo, ela permite que cada agente, componente da estrutura, atinja o máximo de qualidade da sua competência. Eu, se fosse, por exemplo, digamos que eu sou nutricionista da Secretaria de Educação e eu sou responsável pelo parecer nutricional que vai gerar o programa de alimentação dos estudantes do município. Eu posso usar a receita corrente líquida para isso, posso usar o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu faço convênio com a União, recebo dinheiro. É deste parecer que vai gerar a licitação, geralmente chamada pública, quando é agricultura familiar, ou enfim, orgânica ou não, para fornecimento desses produtos. Só que essa precificação, em algum momento, tem que delimitar. O nutricionista vai dizer o seguinte, sei lá, 50 quilos de tomate. Em algum momento, alguém vai ter que pegar aquele preço do tomate e botar ali na listagem do chamamento público. Eu que sou nutricionista, vou dizer o seguinte, não, o setor de licitação tem que fazer a cotação. Mas eu é que escolhi o nutriente. Eu é que tenho que dizer qual é o preço. Porque eu tenho a listagem de quais os produtores, eu posso chegar para o produtor, quanto que é o teu tomate? Tá, chutando, R$5 o quilo, R$7 o quilo, R$8 o quilo. Eu mando a média, porque eu já conheço a listagem. Se for para o setor de licitação, até fazer... é capaz de vir de orçamento de supermercado, não tem nada a ver com a característica do fornecimento. Por isso, essa necessidade de constituição desse fluxo, porque o tipo de política pública afeta no fluxo do tipo de contratação. O pregão é uma coisa, o chamamento público é outra, nossa, é totalmente fora do... E eu posso fazer alimentação escolar com chamamento público e com pregão. Eu posso ter um agricultor familiar me fornecendo um produto orgânico e comprar produto orgânico no supermercado, com formas diferentes, com elementos de despesa diferentes, por motivos diferentes. É uma coisa, parece meio esquisita, mas não, é a realidade, sempre pode ter essas diferenças. E aí eu aproveito os melhores formatos. E aí realmente, o ordenador sempre está lá, mas ele obrigatoriamente tem que subdividir essas responsabilidades, cada um com a sua. E aí, só que quando a gente empurra tudo para um setor, como o setor de licitação, que abrange tudo, muitas vezes dá problema. Muitas vezes dá. Nossa, muitas vezes dá. Quer ver um exemplo? A gente tem que botar o elemento de despesa no edital. Na parte de onde vai sair o valor para o edital, para a contratação, tem lá dotação orçamentária. Número tal, rubrica tal, né, descrição dela. Quem é que detém a delimitação do uso daquele elemento de despesa? É o setor de licitação? É a pasta? Não é nem a contabilidade, é a pasta, é o gestor da pasta. É ele que sabe a escolha. O ordenador, claro, no caso de uma Câmara, o presidente da Câmara, claro. De uma autarquia, o presidente da autarquia, e por aí vai, de uma fundação, o presidente da fundação. Só que pode ser subdividido pelos setores. Na Secretaria de Educação, o secretário de Educação. Na de obra, secretário de obra. E aí essas pessoas é que tem que dizer,
Ó, para comprar, no caso da educação, uma carteira dessa, eu tenho 100 mil. Aí o setor de licitação, que às vezes na pressa faz e lança, quando ele fez a cotação deu 120 mil. Vai dar certo? Não vai. Como é que eu bloqueio o orçamento? Eu bloqueei em 100, o orçamento deu 120. Eu já vi gente lançar o orçamento mais alto do que o bloqueio do elemento de despesa, rezando para que na disputa de preço chegasse nos 100. Ó. Para não voltar o orçamento e refazer e tal, obrigatoriamente o orçamento ele tem que estar abaixo dali. E como no pregão a gente geralmente não divulga o preço para justamente tentar aumentar a competitividade, eu já vi, por exemplo, em alguns órgãos, pregão eletrônico também, o pessoal dizia o seguinte, não chegou no estimado, não chegou no estimado, não chegou no estimado. Aí quando eu represento o cliente, eu vou lá no elemento de despesa do orçamento do órgão e digo, olha, mas eu já estou dentro do elemento de despesa dessa aquisição. Às vezes a subdivisão, por exemplo, no governo federal, no Ministério da Defesa, tem uma subdivisão muito específica. Tem uma que na subdivisão do orçamento do Ministério da Defesa, tem pallet de alumínio. Claro, lá. E aí essa era uma das situações. Lá estava bloqueado 180 mil? Alguma coisa assim, não me recordo. E aí o gestor não chegou no estimado. Eu disse, mas como? Se o meu cliente está ofertando 170 mil e tem 180 bloqueado para essa licitação. Porque daí eu dei a volta, né? Na verdade eu joguei verde, né? Esperei ele poderia ter feito um orçamento e dizer, não, mas os orçamentos são de 150. Mas ele não quis falar. Aí quando ele viu assim, ele foi buscar o elemento de despesa lá. Aí ele falou, realmente é 180 e tal. Então a gente tem que sopesar algumas estratégias também das entidades públicas na hora da realização da licitação.